Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de Deus nesta manhã e o título da mensagem é: Mas por que Deus trabalha assim? Mas por que Deus trabalha assim? Isso nós vamos entender no decorrer desta mensagem. Oremos agora. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Eu oro com essa pessoa que assiste este vídeo. Sabemos, ó Deus, que tem tantas coisas que nós não entendemos e que às vezes, ó Deus, até julgamos, ó Deus, entender e achar que é estranho a forma do Senhor trabalhar, a maneira que o Senhor trabalha, mas nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor sempre sabe o que faz. E queremos, ó Deus, depositar a nossa confiança sempre nisso, como servos fiéis ao Senhor, às vezes sem entender. Possamos, Deus, nos entregar nas mãos do Senhor, para que a vontade do Senhor seja estabelecida nas nossas vidas, sempre que o Senhor quiser, e será feito como o Senhor quer, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Mas por que Deus trabalha assim? Esse é o título da nossa mensagem, um assunto interessante. Eu quero falar com você deste assunto. Vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes. Mas antes de ler a palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 16, estamos falando do 12º juiz de Israel, a pessoa de Sansão. Eu quero dizer para você o seguinte: Sansão, ele, como você sabe, e conhece bem as histórias bíblicas, Sansão era um nazireu de Deus, um homem separado, nasceu no propósito de Deus. Deus estabeleceu a maneira que ele seria criado mandando um anjo falar com a esposa de Manoá. Manoá, então, aprendeu como educar o seu filho. Manoá parecia uma pessoa de bem, ali da tribo de Dan, e Deus, então, abençoou Sansão no seu crescimento. Vemos que Sansão cresceu com os pais e, na sua idade adulta, ele começou a ter os seus desejos também de homem. E ele, então, desce à cidade de Timnate e ali gosta de uma jovem, e nós já falamos sobre o que aconteceu com essa jovem, mas notamos que Sansão tinha um coração volúvel. Sansão, ele gostava das coisas que pareciam proibidas. E então ele gosta dessa jovem, essa jovem traz para ele grandes problemas, essa jovem, o gosto dele, a família dela, traz grandes problemas, o povo daquela cidade, grandes problemas para Sansão, e Sansão então se torna um inimigo dos filisteus. Bom, Sansão teve muitos sucessos porque ele era um guerreiro valente, e por ser guerreiro valente, depois dele matar ali 1000 homens com a queixada de jumento, quando eles pensavam que já podiam oferecer Sansão em sacrifício ao seu Deus, e desse assunto vamos falar mais adiante, ao desejo deles oferecerem Sansão em sacrifício aos deus Dagom, o deus dos filisteus, Sansão, então, se torna um adulto valente, guerreiro e vitorioso. Ele se torna juiz de Israel. E a Bíblia diz que ele julga Israel por 20 anos. Neste período, seu pai e a sua mãe, possivelmente, já haviam falecido, porque eles não aparecem mais na história. Acredito até que quando Sansão, depois de matar aquele muitos ali que ele matou por ter incendiado a casa da sua ex-esposa, e do pai dela, incendiado os dois, ela e o pai dela, e ele então mata ali muitos, que ele foge para a fenda de Etã. Acredito que ali seu pai já havia morrido, porque ele não foi para a casa do pai, ele não foi para Manedã, ele foi para se esconder ali na tribo de Judá. O que ocorre é que então ele se torna juiz de Israel. Como juiz de Israel, aconteceu o que nós vamos ler agora para entendermos este título. Mas por que Deus trabalha assim? Lemos então Juízes capítulo 16, versículo 1 e 2, que diz assim: Então Sansão, julgando já Israel nos seus 20 anos de juiz como Israel, a Bíblia diz, então Sansão foi a Gaza. Gaza é esta mesma Gaza aí que Israel está guerreando lá contra o Hamas. Então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta.
e entrou a ela, ou Sansão combinou de passar a noite na casa desta prostituta com esta prostituta. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade. E ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for dia, o mataremos. Só o versículo 1 e 2. Vemos ali então que Sansão, já como um juiz, ele também podia ter tido uma esposa dentro das tribos de Israel. Mas ele preferiu, com o coração vulnerável, ir procurar entre as filisteias novamente. E ali chegando, ele encontra então uma prostituta. Claro que ele não quis ter aquela prostituta, a Bíblia não fala que ele a desejou ter como esposa, mas ele combina de passar a noite com ela. Possivelmente não era uma prostituta qualquer. Deveria ser uma das prostitutas mais lindas da cidade, mais requisitadas da cidade. Mas Sansão combina então de passar a noite na casa dela. Por que que eu digo que esta prostituta não era uma mulher qualquer, uma prostituta qualquer naquela cidade? Porque os homens daquela cidade não se atreveram a ir àquela cidade, a tomar aquela casa, né? A rodear aquela casa, invadir aquela casa e pegar Sansão de qualquer maneira ali, desprovido, né? de qualquer arma. Não foi assim, muito pelo contrário. Eles se reuniram e entenderam de passar a noite cercando aquela casa, vigiando, e com os portões, né, as portas da cidade fechadas, estava fácil de pegar Sansão. Mas eles queriam ter a clareza, a visão de pegar Sansão pela manhã, porque assim eles saberiam muito bem o que estariam fazendo, não teriam como falhar. Eram muitos. Até então eu quero lembrar a você que eles não entendiam como Sansão teria tanta força. Eles não sabiam de onde vinha a força de Sansão. Então eu quero deixar isso bem claro para você. E eles achavam então facilidade em irem todos contra eles e tomar Sansão e matá-lo. O plano deles era matá-lo. Bom, o que acontece é que eles já intentaram outra vez contra Sansão, os filisteus, né? Não propriamente o povo de Gaza, mas os filisteus intentaram contra Sansão, um outro agrupamento, né? E o que aconteceu é que Sansão, então, matou muitos deles, né? Desta vez que eles intentaram e acharam que agora Sansão já estava nas mãos deles, ele matou com a queixada de jumento 1000 homens e por isso se tornou então o líder de Israel. Bom, devemos lembrar também que a primeira tentativa de Sansão, né, o primeiro ataque de Sansão foi ali pertinho de Gaza, foi na cidade de Ascalon, onde ele matou 30 dos homens valentes ali, dos príncipes daquela cidade ali, dos povos daquela cidade, os mais valentes, e tomou as 30 túnicas e os 30 mantos. Então Sansão já criou uma inimizade com as 5 cidades que estão a cerquita, ou as 4 cidades que estão bem cerca de Gaza, que era Asdod, Ascalon, e 2 mais ali, que agora o nome não me veio, mas Sansão então era Gaza, Asdod, Ascalon e mais outras 2 cidades ali que faziam parte desse grupo de 5 cidades. O que ocorre é que agora todos queriam a morte de Sansão. E Sansão, talvez por não ter medo, desce justamente a Gaza e ali vai se deitar com a prostituta. Mas a gente vê que Sansão, o movimento que estava tendo era fora da casa da prostituta. Ele já estava dentro, ele já estava possivelmente ali deitado, esperando o grande momento. Mas algo acontece com ele à meia-noite. Não sabemos a hora que Sansão chegou ali, mas sabemos que à meia-noite ele por ter sido, talvez, acredito, tocado por Deus. Deus coloca em Sansão
o desejo de ir embora, de não terminar a noite ali. Era meia-noite, ainda faltava aproximadamente mais 6 horas para se cumprir aquela noite, para terminar aquela noite e o sol raiar. Então Sansão resolve sair dali. E saindo dali, a Bíblia diz que não houve nenhuma resistência de homens. A Bíblia não diz que houve alguma resistência de homens contra ele, mas a Bíblia diz que Sansão então estava fechadas as portas da cidade. E Sansão então, apoderado pelo poder de Deus ali, ele arranca os portões, as portas daquela cidade, com os seus umbrais, com as suas trancas, ele arranca tudo e coloca sobre os seus ombros e leva até uma montanha que está de frente a Hebrom. Mais tarde vamos falar desta cidade, Hebrom também, num estudo mais tarde. E Sansão leva então estas portas da cidade ali de Gaza, nos ombros, com os umbrais de tudo, até uma montanha um monte que está de frente a Hebrom, e os deposita ali. Aquela força de Sansão não era normal. O que acontecia com Sansão não era normal. Mas a pergunta que nós temos, o título dessa mensagem é: mas por que Deus trabalha assim? Você deve ter essa pergunta como eu tenho. Eu não sei tudo, ou muito pelo contrário, eu não sei quase nada do mover de Deus. Eu não entendo quase nada do mover de Deus, porque eu tenho as minhas questões também, como você tem as tuas. Porque Sansão, um nazireu de Deus, um homem separado por Deus, primeiro quer uma esposa lá em Timnate, que ele nunca possuiu como mulher, que outro possivelmente a possuiu como mulher e que trouxe para ele grandes problemas. Mesmo assim, parece que Sansão não aprendeu a lição. E agora, depois de juiz do grande homem de Israel, ele desce também a Gaza. E ali, quem Sansão olha de novo? Uma prostituta. E gosta dela. E vai querer se deitar com ela. Você e eu temos dificuldade em entender por que um homem separado por Deus, um homem de Deus operou maravilhas, um homem de Deus, onde ele clamou a Deus, estava sedento ali, quase morrendo, já estava desfalido ali, e Deus abre a fenda de uma rocha, faz jorrar água para ele, e Deus o dá de beber, e a Bíblia diz ali como se fosse a ressurreição dele de novo. Ele então volta a ter ânimo, já estava enfraquecido. E este mesmo homem, abençoado por Deus, depois de grandes batalhas e grandes vitórias, de se tornar o grande juiz de Israel, ele olha para uma prostituta e a deseja e vai se deitar com ela. Você pode entender isso? Eu não. Eu não posso entender isso. Mas eu continuo com o título: mas por que Deus trabalha assim? Meu irmão e minha irmã, nós, se formos questionar, nós teremos milhões e milhões de questões dentro da Bíblia. Nós vemos que Sansão agiu ali na tribo de Judá, mas quando você vai olhar para Judá, Judá também foi, quando ele foi para tosquear as suas ovelhas, ele então vê ali no caminho da cidade uma prostituta e deita-se com ela e deixa um penhor na mão dessa prostituta. Você vai entender isso? Porque eu não entendo. Eu não entendo como homens no passado, homens de Deus, passavam por essas situações e Deus via tudo. E neste caso de Sansão, Deus deu livramento para ele, para que ele não morresse. Mas por que isso aconteceu? Mas porque Deus trabalha assim? O nosso único consolo, meu e teu, é de que os planos de Deus jamais serão frustrados. Não é o deslize de um coração vulnerável que irá atrapalhar os planos de Deus. Deus tinha muito ainda o que fazer no povo de Israel, como tem feito até nos dias de hoje. E não vai ser um homem que vai atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. Neste caso ali, estava Sansão quase vulnerável, quase exposto à morte.
Mas eu vejo nisso aí, mesmo numa situação difícil de se entender, eu vejo a mão de Deus. Tem casos que você não entende, orações que você faz e você não entende, promessas que são feitas a você e elas demoram, vocês não entendem. Não entendem? Eu também não. Eu sou uma pessoa tão complicada nos meus questionamentos para com Deus. Eu quero entender as coisas, mas nem sempre Deus esclarece, nem sempre Deus fala no tempo que eu quero saber. Mas o que eu e você devemos fazer? Confiar. Agora, antes de gravar esse vídeo, eu estava ouvindo o último hino. E o hino é de Marcelo Borges, parece. Vai tudo bem. Ou tudo vai bem, alguma coisa assim. E este hino fala que ele viu promessa de 1995 se cumprir só em 2010. Mas se cumpriram. Eu ainda guardo uma promessa de Deus. E já vai para 34, 35 anos quase. E ainda não se cumpriram na minha vida. Essa promessa que Deus fez e muitas outras. Eu estou sob uma segunda promessa que já vai completar mais de 8 anos. Não promessa, mas pedidos a Deus, que Deus me socorresse, e já vai completar mais de 8 anos, e ainda a solução não chegou. Mas por que Deus trabalha assim? Eu e você precisamos entender que Deus, por mais que questionemos, por mais que não entendamos, Deus continua sendo Deus e Ele tem o seu jeito de Deus de trabalhar. O que nós não podemos é desistir da justa causa que Deus nos colocou, da maneira que Ele confiou nas nossas mãos certos trabalhos, certas causas, certos objetivos dele, que ele confiou em nós, e nós não podemos retroceder, por mais que as coisas pareçam difíceis, pareçam turbulentas, pareçam sem explicações, por mais que a enfermidade demore a sarar, por mais que a tua oração e a minha demore a ser respondida, todavia nós precisamos confiar no Deus da nossa salvação. Às vezes sofremos. Nós vamos falar em assuntos vindouros, talvez amanhã, sobre o desejo de Sansão de morrer. Ele teve desejo de morrer por causa de certos questionamentos. E nós também somos tão humanos quanto ele. Nós também somos passíveis de desejar a morte em certos momentos das nossas vidas. Mas lembra de uma coisa, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus está atrás de qualquer sofrimento que possamos ter. Deus é Deus que sabe o que faz. Deus não pode ser vencido. Deus não pode acuar nos seus planos. Deus não pode ser humilhado por nenhum outro falso Deus. Ele tem a vitória nas mãos. E o teu caminho, o meu caminho, é para o lar da glória. Não falta muito para isso. Mas muitas das promessas que foram nos feitas por Deus, Ele irá cumprir. Muitas delas. Talvez você não alcance ver o cumprimento de todas elas, porque Jesus está voltando. No passado, muitos também que receberam promessas de Deus, às vezes não as viram cumprir, porque eles foram antes que elas se cumprissem. Mas você e eu que estamos vivos, devemos lembrar que eu e você estamos debaixo das poderosas mãos de Deus. Estamos debaixo do controle de Deus. E Ele é e continua sendo Deus, continuará sendo Deus, por mais que nós não entendamos como Ele trabalha e por que Ele permite certas coisas. Ele continua sendo Deus. Ele está no domínio. Ele sabe o que faz. Eu e você devemos atribuir a Ele tão somente o que está no quadro atrás. A Ele a glória
Ele é Deus, Ele não nos desampara. Entendamos que Deus está trabalhando na nossa causa e Ele irá nos dar aqui ou lá na glória todas as respostas para as nossas perguntas. Agora nós vemos como um espelho, embaçado, como diz Paulo. Mas lá nós o veremos face a face e lá nós seremos como Ele é. Que Deus abençoe você e a sua família. Mesmo sem entender, siga acreditando, siga confiando em Deus e depositando todos os teus desejos, todas as suas ansiedades nas mãos dEle. Ele tem cuidado de nós. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, deixo esta palavra de consolo para você. Mesmo sem entender, Deus está cuidando de você. Creia nisso. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Pastor Riva Martins. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, e que você tenha isto na mente. Mas por que Deus trabalha assim? Porque Ele sabe o que faz. No nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, e aprendamos juntos a palavra de Deus. Abraço meu.